Hoje é dia da gente falar de uma das empresas de geração de energia elétrica mais queridinhas do investidor de longo prazo. Hoje é dia da gente falar de tudo que aconteceu no segundo trimestre da ENGIE. Então bora lá. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. Caso você esteja chegando agora no mundo dos investimentos, a ENGIE é o maior grupo produtor independente de energia do país. 60 usinas, 11 hidrelétricas, 4 termoelétricas e 45 complementares que são divididas entre centrais biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, eólicas e solares. E onde estão distribuídos esses ativos? Estão aqui, ó, onde você está vendo no mapa. Então, tudo aquilo que está em azul clarinho são hidrelétricas, as termoelétricas em verde escuro, as complementares que eu acabei de mencionar, os exemplos, em verde clarinho. E aí você tem ali projetos de expansão, sim, transmissão também, você já vai ver mais sobre isso. E a TAG. O que seria a TAG, hein? A TAG é algo que faz parte do portfólio da ENGIE não faz tanto tempo assim, tá? É relativamente novo e é a maior transportadora de gás natural do Brasil, com uma infraestrutura de 4.500 quilômetros de gasodutos de alta pressão. Você percebe que tem ali no meio do Amazonas e também ao entorno do litoral brasileiro. Então, o primeiro ponto que a gente vai estudar aqui junto é quanto de geração de energia elétrica que teve aí no segundo tri de 2020. A gente percebe que teve uma queda de 50%. As complementares em azul clarinho, você percebe que teve uma redução até que mais ou menos, né? As termoelétricas teve um crescimento, mas a grande queda foi das hidrelétricas, que está em azul escuro. Então, foi 50,7% a menos. Por quê? Devido principalmente a condições hidrológicas menos favoráveis nas bacias hidrográficas onde localizam essas usinas hidrelétricas da ENGIE. A gente acabou de ver a geração, vamos dar uma olhadinha específica na geração por fonte complementar, que são as eólicas, as solares, biomassas, pequenas centrais hidrelétricas. Teve uma pequena redução também e principalmente por conta da variabilidade dos ventos relacionado às usinas ali eólicas. E a gente viu agora há pouco a TAG também, então o volume médio de gás movimentado na TAG, ele acabou tendo aí uma redução no mês de junho comparado ao mês de maio, que também teve uma redução comparado ao mês de abril. A gente viu até agora nada relacionado a dinheiro. A gente vai entrar agora na parte financeira, começando qual muito importante para o investidor saber, né? Temos ali geração, transmissão, painéis solares, transporte de gás, tudo isso. O que é o mais importante para a ENGIE? Eu destaquei em amarelo para você. A parte de geração de energia elétrica é o que tem a maior parte da receita líquida e também o que mais contribui para o lucro bruto, ok? Está destacado o segundo quadradinho em amarelo. Setor de transmissão ainda está bem no comecinho, os painéis solares ainda não trazem um resultado bacana. Aí você pensa, ué, Rob, mas o transporte de gás está zerado ali? É que o transporte de gás, ele vem de uma forma um pouco diferente no balanço da ENGIE. Ele vem através do resultado de equivalência patrimonial. Então você está vendo ali, ó, em cima, na primeira linha não está escrito TAG, 29,25%, é a participação que vai aparecer aqui nos balanços da ENGIE referente ao quanto ela tem lá na TAG, beleza? Então quando a gente pega a última linha, você está vendo ali, ó, a última linha destacada em amarelo, você vê que o lucro da TAG como um todo, no segundo trimestre de 2020, foi 552 milhões de reais. Só que a participação da ENGIE na TAG por equivalência patrimonial significa que isso entrou ali um lucro líquido para a ENGIE de 161 milhões e 500 mil reais no segundo tri de 2020. Beleza, entendido isso daí, isso é muito importante, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no geralzão, a receita líquida, como é que foi? Então a receita líquida de modo geral da ENGIE como um todo foi 23,4% melhor no segundo trimestre de 2020 comparado ao mesmo período de 2019. Por quê? Temos vários fatores.
recuperação de tributos, aumento do preço médio da venda de energia e também maior quantidade de energia vendida e indenização por atrasos na conclusão das obras. É claro, né, a gente tem as receitas que vem depois, uma parte que o investidor não gosta muito, mas faz parte, que são os custos. E os custos, aqui a gente percebe na coluna da esquerda como que eles foram lá no segundo trimestre de 2019. E a última coluna da direita é o custo como eles foram no segundo trimestre de 2020. E a gente vê ali o que mais contribuiu para ter essa evolução dos custos operacionais em 27,2%. Fica claro, em rosa, a transmissão pesou bastante, né? O custo operacional relacionado às transmissões. E por que isso? É porque a Engie está investindo pesado no sistema de transmissão Gralha Azul e também Novo Estado. Afinal de contas, ela adquiriu 100% das ações da Novo Estado Transmissora de Energia SA. É por isso que os custos operacionais da Engie tiveram essa subida aí de 27,2%. Bom, e aí você vai ter os gastos gerais, administrativos, com vendas, e aí você chega ao próximo checkpoint, que são os resultados operacionais. Tudo aquilo da Engie antes de pagar juros sobre as dívidas, antes de pagar imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e também excluindo depreciação e amortização, que é a sigla para EBITDA. E a gente percebe o que aqui? Que o EBITDA cresceu e a margem EBITDA também cresceu. E por que isso? Bom, primeiro ponto, resultado da TAG acabou influenciando, tá? Aumento de preço e volume de energia elétrica vendida, isso a gente já viu. Recuperação de tributos a gente também já viu. Essas duas coisas aqui a gente ainda não mencionou, mas eu vou mencionar agora. Menores gastos com combustíveis e menores gastos com royalties. Tudo isso acabou impactando aí positivamente, né? Porque o resultado da Engie acabou sendo melhor nesses aspectos. Próximo ponto, após o resultado operacional, nós temos tudo aquilo que entrou de receita financeira, por exemplo, todos aqueles juros que a Engie recebe do seu caixa que está em aplicações financeiras e tudo aquilo que saiu de despesas financeiras, juros das dívidas, juros dos empréstimos, juros que tem que pagar das debêntures que a Engie emitiu para financiar aqueles projetos que a gente acabou de ver. Então, as receitas financeiras no segundo tri de 2020, 111 milhões positivo, despesas financeiras, 279 milhões negativo. E o que aconteceu aí nas despesas financeiras, né? Por que ela acabou sendo esse valor razoável? Bom, acabei de falar, né? Custo das debêntures, ela emitiu debênture em maio de 2019, ela emitiu debênture em agosto de 2019, realizou vários empréstimos ao longo de 2020, então tudo isso tem um custo. E esse custo entra aqui nas despesas financeiras. E aí a gente paga imposto de renda, a gente paga contribuição social sobre o lucro líquido e chega ao lucro líquido, que é a última linha que o investidor quer saber. Crescimento de 98,7% nas bases trimestrais, crescimento de 34,4% nas bases semestrais, exatamente como você está vendo na tela. Beleza, mas em relação à dívida, como é que fica essa história? Bom, primeiro ponto, você está vendo ali na linha, dívida bruta, 16 bilhões 989 milhões. Legal. Caixa e equivalente de caixa, 4 bilhões 799. Então você pega um, subtrai o outro, vai chegar a dívida líquida total, 10 bilhões 771 milhões. Isso é muito? Isso é pouco? É o indicador que eu sempre falo para você fazer. Dívida líquida pelos resultados operacionais, ou a sigla mais comumente utilizada, EBITDA. E você chega no resultado 1,9 vezes. Ou seja, basicamente você precisa de 2 anos de resultados operacionais da Engie para quitar toda a dívida líquida. E o próximo ponto é o oxigênio de qualquer companhia, o fluxo de caixa. Eu até destaquei em amarelo, peguei a base semestral, o fluxo de caixa é sempre legal você pegar períodos mais extensos, tá? Então a gente percebe 1 bilhão 386 milhões fluxo de caixa 6 meses iniciais de 2020 comparado a 1 bilhão 680 milhões 6 meses iniciais de 2019. Descendo seus olhos na tela, próximo destaque em amarelo, eu mostrei para você aquilo ali, é tudo que saiu para pagar empréstimos, financiamentos e debêntures, tá? Tanto nos 6 meses iniciais de 2020 quanto 2019, e o próximo destaque amarelo é o quanto que a Engie pagou em dividendos e juros sobre capital próprio para os seus acionistas. E já que a gente está falando de remuneração para os acionistas, tá na tela para você o histórico de dividendos em azul escuro, quanto que a Engie pagou ao longo dos anos de dividendo por ação.
Em verde claro, payout, ou seja, quanto do lucro líquido se transforma em dividendos para os seus investidores. E o azul clarinho é o dividend yield, ou seja, quanto que o preço da ação negociada na bolsa proporcional ao pagamento de rendimentos. Até agora, no ano de 2020, a Engie pagou 83 centavos por ação de rendimentos. Lembrando que isso é só referente aos 6 meses de 2020. ROI, Return on Equity, uma métrica que o investidor sempre gosta de analisar. Então aqui você está vendo na tela o ROI dos últimos anos, um ROI consideravelmente elevado aí da nossa queridíssima Engie. O preço dela no momento que eu estou gravando esse vídeo, 45,73 na Bolsa Brasileira. Você pega de 2002 até 2020, um crescimento de 1.329% no preço das suas ações. E para o pessoal do Valuation, a gente tem atualmente a Engie com PL de 16, preço-valor patrimonial 5,5, dividend yield 3,3. Este dividend yield é anualizado, ok? Isso é importante ressaltar. Taxa de crescimento nos últimos 3 anos, na média, foi de 14% ao ano. Então o PEG Ratio fica 1,14, PEG Ratio contabilizando dividendos 0,92. Mas se você pegar a taxa de crescimento médio dos últimos 5 anos, aí dá um pouco diferente. Por quê? Porque a taxa média foi de 10% ao ano. Então, desta forma, a PEG Ratio fica 1,6 e a PEG Ratio dividendo contabilizado junto 1,2. Aqui embaixo eu vou deixar o Telegram e o Instagram para você me seguir, porque lá eu posto conteúdos exclusivos, tenho certeza que você vai adorar. Faço lives, enfim. Você está perdendo muito conteúdo, está deixando muita coisa na mesa. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.